Bom dia, sétimo ano. Hoje é dia 28, sexta-feira. Então, como eu disse na aula de ontem, hoje vamos começar a ver aí as doenças que são causadas por protozoários, tá? É página 321. Vamos ver o que ele está falando aí, ó. Chamamos protozoonoses as doenças causadas por protozoários parasitas. A seguir veremos as principais delas. Amebíase, ou seja, ameba, né? Isso daí, pessoal, é uma doença bem comum, tá? A gente adquire isso daí com alimentos, né? Através de alimentos não que quando não são bem lavados, tá? Tá dizendo ali, ó, amebíase. A ameba desenvolve-se no intestino grosso do ser humano, causando fortes cólicas intestinais e lesões que provocam diarreias com sangue. Por isso, essa doença também é conhecida como disenteria amebiana. Tá? O principal sintoma, pessoal, dessa doença realmente é a diarreia. E é uma diarreia, assim, que é difícil de ser controlada, tá? Enquanto você realmente não acabar com a ameba, você não consegue controlar essa disenteria, tá? Essa diarreia, na realidade. E é uma disenteria amebiana, né? Considerada amebiana, ou seja, causada por ameba. Como que eu vou diagnosticar isso daí? Quando vai lá, faz exame de fezes e aí vem lá o resultado, né? Vai estar lá, amebíase. Aí o médico vai te dar uma medicação, né? Para poder acabar com isso daí. Vamos ver lá a transmissão da amebíase. Ocorre por ingestão de água, de verduras e de legumes contaminados pelos cistos da ameba, tá? Água, pessoal, é uma coisa assim muito importante. E às vezes a gente fala assim, água potável. É potável, a água que nós recebemos na torneira das nossas casas é água potável, tá? Ela passou por um tratamento, né? No caso nosso aqui na Exam, passa por uma estação de tratamento, mas esse tratamento, ele não é suficiente, pessoal, para poder acabar com os vermes que podem ter ali naquela água, tá? São micro-organismos que o tratamento que eles fazem não elimina, tá? E as verduras e legumes também podem transmitir, tá? A amebíase. Tanto verdura quanto legumes, elas devem ficar de molho, tá? Na água sanitária, tá? Coloca-se uma bacia, 2 gotinhas de água sanitária, deixa ali uns 5 minutos, ou então no vinagre também. Deixa ali as folhas ou os legumes, né? E aí depois enxágua novamente com água da torneira. Tá. Por meio das fezes de uma pessoa contaminada, os cistos podem ser depositados no solo próximo aos rios ou áreas de cultivo, sendo espalhados pelo vento e pelas águas das chuvas. Quando ingeridos através de alimentos ou água contaminados, os cistos chegam ao intestino e liberam os protozoários. No intestino causam ferimentos e chegam à corrente sanguínea, podendo atingir outros órgãos como os pulmões, o cérebro e o fígado. Tá? Pessoal, a ameba ela pode viver anos e anos no pulmão de uma pessoa, tá? Ela vai acabando com o pulmão da pessoa aos pouquinhos. Então é assim, muito destrutivo, tá? Esses cistos, pessoal, são pequenas vesículas, né, cobertas de uma película, que são resistentes e contém umas formas de vida dormentes, tá? Aí tem todo o ciclo lá, ó, pessoal. Então você tem lá verdura, legumes, tá?
Contaminação de alimentos e água potável com cisto. Então você tem lá, né, verduras, legumes, tá? A água. A ingestão do cisto da ameba, então você ingere ali através dessas verduras ou desses, tá? Há uma liberação de amebas no intestino, você ingeriu ali a verdura ou o legume ou a água, você está ingerindo o cisto da ameba. Quando chega lá no intestino, essas amebas, esse cisto liberam as amebas, né, no intestino, tá? Então eles têm a forma vegetativa, eles se multiplicam ali no intestino e lesam os vãos sanguíneos, tá, do intestino. Então as partes aonde passam o sangue ali no intestino, ela vai causar uma lesão, tá? Aí, a ameba pode atingir aí as hemácias sanguíneas, que são células sanguíneas, né? E aí, a parede do cisto, tá? Aí, a eliminação do cisto com as fezes. Aí, a pessoa vai eliminar esse cisto nas fezes e isso vai começar todo o ciclo de contaminação, tá? Entre as medidas necessárias para a prevenção da amebíase estão a construção de redes de esgotos e a conscientização da população sobre hábitos de higiene pessoal e cuidados com os alimentos e com a água. Então tá aí, pessoal. Rede de esgoto, né? A gente sabe que muitas cidades não têm rede de esgoto, né? Existem muitos bairros de grandes cidades que não tem rede de esgoto, né? Ou seja, o esgoto é ali, a céu aberto, tá? Aqui mesmo na nossa cidade nós temos bairros aí que não tem rede de esgoto, tá? É ali a céu aberto que corre ali. Isso daí pode contaminar, tá? E os alimentos, né? Porque a água vai acabar contaminando os alimentos quando a gente for lavar para poder ingerir, tá? E mais uma vez nós estamos vendo aí que os hábitos de higiene, né, são assim cuidados muito importantes, né? Nós temos que ter a higiene com os alimentos, com a água, tá? Se possível, tomar uma água, se for filtrada, pessoal, esse filtro tem que ser muito bem cuidado, porque tem gente que tem o filtro, né? Mas não lava esse filtro, não troca de tempos em tempos, então não resolve muita coisa, tá? Ter o filtro ali, deixa lá 4, 5 meses sem fazer a manutenção nele, não vai resolver nada, tá? Para vocês terem uma ideia, existem pessoas que tomam água, que acham que é água mineral e não é, também tem essa, tá? Um exemplo disso, a água lebrinha. A água lebrinha que as pessoas compram de garrafão aí, ela não é água mineral, tá? Tá escrito na embalagem, água direto da fonte, então não é água mineral. Então nessa água lebrinha que a gente compra, você pode estar ingerindo, tá? Alguns protozoários, tá? Porque não é água mineral realmente, é água direto da fonte, então tem uma grande diferença. Por isso que eu sempre insisto com vocês, nós temos que ter o hábito, né, de olhar rótulo, a embalagem de tudo que a gente vai consumir, né? Tudo que a gente vai consumir, a gente tem que ter o hábito de ver o que está escrito ali naquela embalagem, né? Tá? Tem que ler embalagem, o rótulo das embalagens, né? Realmente é meio difícil, primeiro que a maioria das embalagens você tem que ter uma lupa, né? Para poder enxergar, porque é tão pequenininho e isso já é uma maneira deles enganarem a gente, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado e ver realmente o que a gente está ingerindo e não abrir mão da higiene, tá, pessoal? Página 322. Aí tem a foto do barbeiro, né, que é o inseto vetor do protozoário Trypanosoma, que causa a doença de Chagas, né? Esse barbeiro aí, pessoal, ele gosta de ficar em restos de construção, tá? E causa essa doença
chamada doença de Chagas. Tem esse nome porque o cientista que descobriu, né, tem um nome, o sobrenome Chagas. Tanto que existem laboratórios, né, de análise clínicas que Carlos Chagas, tipo em Cuiabá tem. Então Carlos Chagas foi o cientista que descobriu essa doença de Chagas. Então vamos ver o que ele está dizendo lá. A doença de Chagas é causada pelo tripanossoma. A transmissão do tripanossoma para o ser humano envolve o barbeiro, inseto de hábitos noturnos que costuma viver abrigado em frestas de casas de barro, de sapê ou de madeira, geralmente encontradas no campo. O barbeiro é um animal hematófago, ou seja, alimenta-se de sangue e costuma picar as pessoas no rosto enquanto elas estão dormindo. Depois de se alimentar, o barbeiro contaminado elimina fezes com tripanossomos nas proximidades da picada. Ao coçar o local, a pessoa espalha os tripanossomos que entram na corrente sanguínea pelo local da picada. Já na corrente sanguínea, os tripanossomos podem atingir diversos órgãos, como o intestino grosso e especialmente o coração. Isso provoca a megalocardia ou dilatação do coração, ou seja, megalocardia, pessoal, é o inchaço do coração. O coração realmente incha, tá? E isso demora muito tempo. A pessoa pode ser contaminada, né? Pode ser picada pelo barbeiro quando ela tem, vamos supor, 10 anos de idade e essa doença aparecer quando ela tiver 40, 50, tá? Então ele vai assim aos poucos inchando o coração e chega uma hora que não tem mais o que fazer, tá? Já na corrente sanguínea, os tripanossomos podem atingir diversos órgãos, como o intestino grosso e especialmente o coração. Isso provoca megalocardia, né? Ou dilatação do coração, que eu já disse. Então vamos lá ver o ciclo aí. Então, o inseto pica e defeca ao mesmo tempo. Os tripomastigotas alcançam a corrente sanguínea. Então lá, o indivíduo é picado, né? Vai lá para a corrente sanguínea. Os tripomastigotas invadem os tecidos do corpo, onde se transformam em amastigotas, tá? Ocorre reprodução assexuada desses micro-organismos. Então, eles se reproduzem ali dentro da corrente sanguínea, né? Ali, ser humano ali. O quarto passo. Os amastigotas transformam-se em tripomastigotas e retornam à corrente sanguínea, tá? 5. Os tripomastigotas sanguíneos são ingeridos pelo intestino em uma nova picada, tá? Então, picou novamente. 6. Transformando-se em epimastigotas no intestino do inseto. 7. Os epimastigotas multiplicam-se. 8. Eles multiplicam aonde? Lá no intestino, transformam-se em tripamastigotas, ou seja, começa todo o ciclo de novo, e assim vai. Então, é o ciclo da doença de Chagas, tá? Esse daí é o ciclo. Ele diz lá, entre as medidas de prevenção à doença de Chagas estão a eliminação do barbeiro, ou seja, a eliminação desse inseto, né? E melhoria das condições de habitações, com a construção de casas de alvenaria e a triagem e análise do sangue utilizado em transfusões sanguíneas para que, caso esteja contaminado, seja descartado adequadamente. Uma próxima doença aí, pessoal, é a malária. A malária é uma doença comum, tá? No Brasil, infelizmente.
A malária é causada pelo plasmodium, transmitido ao ser humano pela picada das fêmeas dos mosquitos prego, né? Não existem, como eu falei para vocês, existem dois tipos de plasmódio. O plasmódio SP e o plasmódio vivax, tá? No Brasil, o mais comum é o plasmódio vivax. Quando a pessoa faz exame para saber se ela está com malária, ela... no laboratório é detectado qual é o plasmódio, se é o vivax, se é o SP. Uma das características mais importantes da malária é a febre, mas sempre no mesmo horário. Se a pessoa tem febre, primeira febre dela de malária, causada pela malária, for 4 horas da tarde, no dia seguinte, 4 horas da tarde, ela vai ter de novo a febre. E assim por diante, ela é determinado o horário, tá? Vamos ver o que ela está dizendo aí. A transmissão da doença ocorre quando o mosquito contaminado pica uma pessoa. Os parasitas entram na corrente sanguínea e se instalam no fígado. Lá multiplica-se e invade as hemácias do sangue. Hemácias são células sanguíneas, tá? Dentro dessas células multiplicam-se novamente. No fim do ciclo reprodutivo, eles rompem a membrana celular da hemácia, liberando mais parasitas na corrente sanguínea. É após o rompimento das hemácias que os principais sintomas da doença aparecem: ciclos típicos de febre, calafrios e suor. Outros sintomas incluem dores das articulações, dores de cabeça, vômitos frequentes, convulsões e coma. A anemia e o aumento do fígado e do baço também ocorrem com frequência. Quando outro mosquito fêmea pica uma pessoa doente, adquire os protozoários que se reproduzem no corpo do animal, reiniciando o ciclo. Aqui, pessoal, ele diz lá, outro mosquito fêmea. Somente as fêmeas é que picam, tá, pessoal? O macho não tem essa função, não pica, tá? Aí tem o ciclo ali, pessoal, ó. Então tem lá, o parasita da malária penetra no corpo humano por meio da picada. Então, a pessoa foi picada lá. Depois de alguns dias, são produzidos novos parasitas no fígado, tá? As células vermelhas do fígado, tá? 3. O mosquito se multiplica e se reproduz, nascem jovens parasitas. 4. As hemácias infectadas se rompem. Então tem ali, ó, a célula rompida ali, ó. Aí vocês estão vendo que está saindo todos os parasitas ali, né? Parasita da malária são representados por essas bolinhas amarelas aí, ó. A célula se rompeu e ele cai lá na corrente sanguínea. 5. Em seguida, o mosquito suga o sangue de uma pessoa infectada. E aí tem novo plasmódio. E aí começa o ciclo tudo novamente, né? Os parasitas se multiplicam dentro do organismo do mosquito. O mosquito pica o ser humano, tá? A fêmea do mosquito pica o ser humano e começa todo o ciclo da malária novamente. Entre as medidas de prevenção à malária estão o combate ao mosquito transmissor, o uso de repelentes e de telas nas janelas de regiões em que há altos índices dessa doença. Quais são essas regiões, pessoal? Na Amazônia tem muito, tá? Na Mata Atlântica também é encontrado esse mosquito da malária, mas não em grande quantidade quanto na Amazônia, tá? Sempre que a gente for numa área de mata, pessoal, é essencial o uso de repelente, tá? Que a gente pode evitar muitas doenças, tá? E nós aqui no Mato Grosso, nós temos uma incidência de malária considerável, tá?
Então, sempre que a gente vai para uma região de mata, não importa se você vai de manhã, vai voltar tarde, se você vai só passar por uma região de mata, use repelente, tá? Porque a gente não sabe esses vetores exatamente em que região que eles estão, certo? Uma outra doença aí, giardíase. Pessoal, giardíase é muito comum. Aqui em Nobres tem muita giardíase. Giardíase ela é causada por um verme chamado Giardia lambrea. Eu acho que a maioria de vocês já tiveram esse verme, pessoal. Talvez os pais de vocês lembrem de terem feito exame de fezes e deu lá Giardia, né? Aí vem lá cruzinha. Uma cruzinha significa que você tem pouca giardia, 2, 3, assim vai, pela quantidade. E aí, normalmente é tomada uma medicação que chama-se giardíase, tá? Mas existem outras medicações também. Então, a giardíase, a giardia é um protozoário flagelado que parasita o intestino do ser humano, causando diarreia e dores abdominais. Então, quando a criança tem muita diarreia, tem dor, começa a queixar muito de dor de barriga, é porque ela tá com giardia, tá? É transmitida pela ingestão de água ou através de alimentos contaminados com os cistos desse protozoário. O ciclo de vida da giardíase inclui duas formas: o protozoário, o trofozoito e os cistos. O trofozoito se locomove por batimentos do flagelo. No intestino, o trofozoito se reproduz e depois transforma-se em cisto, que é eliminado com as fezes, contaminando o ambiente. Pessoal, a giardia é muito comum porque ela é muito fácil de ser adquirida e também de reprodução, tá? Olha lá, nós temos lá água e alimentos, né? E mãos contaminadas com cistos infecciosos. Se você tem ali, se está com a mão suja, você pega um alimento com aquela mão suja e come esse daí. Se o alimento não estiver contaminado, a sua mão pode estar contaminada, tá? Por isso é muito importante, pessoal. Tem gente que vai ao banheiro e sai do banheiro como as mãos, não lavou as mãos. Gente, é muito importante lavar as mãos, porque depois você vai pegar uma outra coisa que você vai comer, você vai pegar um alimento qualquer, ou você vai levar a mão na boca e você vai estar ingerindo aí você pode estar ingerindo vários tipos de verme, tá? A ingestão do cisto, né? Já fica lá na corrente sanguínea, no intestino, tá? Cisto é infeccioso, são eliminados com as fezes, tá? Esses cistos, aí dos cistos vai para protozoitos, a giardia desenvolve-se e multiplica-se no intestino. Aí a doença é chamada de giardíase e o verme é giardia, que tem muito, tá? Aqui em Nobres tem muita giardia e você se contamina assim facilmente, tá? Com água, com alimentos mal lavados, tá? E se contamina facilmente, certo? Ele diz lá, ó, ainda na página 323, ciclo da giardíase. Entre as medidas de prevenção à giardíase estão a ingestão de alimentos bem lavados e água filtrada ou fervida, as práticas de educação sanitária e as estruturas de saneamento básico. Mais uma vez, né, pessoal? Estamos vendo aí que a higiene é o que realmente impede que a gente tenha vários tipos de doenças. Vamos ver aí. Toxoplasmose é uma doença também muito importante, tá? Olha lá. Protozoário Toxoplasma gondii é encontrado em fezes de gatos. Os gatos são os hospedeiros,
que adquirem o parasita pela ingestão de carne crua de ratos e aves contaminadas. O gato come os ratos, né? E aí eles vão ser contaminados. O protozoário é transmitido ao ser humano pela ingestão de carnes mal cozidas ou pelo contato direto com as fezes dos animais contaminados. A gente nunca deve comer carne mal passada, pessoal. A carne tem que ser bem cozida e bem frita. Tem carne que, além de cozida, ela tem que ser frita depois, porque senão não mata esses vermes aí, tá? Existe aí o ciclo da toxoplasmose, tá? Então nós temos aí o gato, tá? Cistos ingeridos pelo gato, né? O gato é o hospedeiro definitivo, ou seja, fica ali no gato. Cistos são liberados, o gato faz cocô lá, libera o cisto. Esse cisto, ele vai lá para a comida, é a água contaminada, o hospedeiro intermediário. Tá? O hospedeiro intermediário são o quê? A água ou o alimento que está contaminado, tá? Aí o cisto é ingerido pela carne, né? Infectada, mal cozida, tá? Pode ser lá, os hospedeiros intermediários, a cabra, as aves, o porco. Nós comemos essas carnes, né, pessoal? Então, a gente vai se contaminar através dessas carnes que não forem bem cozidas, tá? Tem que ser. Aí pode infectar também o feto, tá? Transmissão através da placenta, né? Nós sabemos que a placenta é que leva todos os nutrientes para o feto, né? Através do cordão umbilical, e através disso daí também pode contaminar o feto. Olha lá, os principais sintomas são febre e gânglios, fígado e baço aumentados. A forma congênita pode causar cegueira e alterações neurológicas no feto, podendo, em casos mais graves, evoluir para um aborto. Entre as medidas de prevenção à toxoplasmose estão a ingestão de alimentos higienizados corretamente e de carnes bem cozidas e as práticas de educação sanitária sempre que se entra em contato com animais hospedeiros. Então, essa toxoplasmose, pessoal, como ela pode ser transmitida para o feto, toda gestante faz exame para verificar a toxoplasmose, tá? É obrigatório no pré-natal, né, se fazer fazer o exame para ver se a gestante tem ou não toxoplasmose, tá? Aí tem um jogo rápido aí, pessoal, ele diz lá: das protozoonoses apresentadas, quais são transmitidas via fecal oral? Amebíase, giardíase e toxoplasmose. Então são essas três: amebíase, giardíase e toxoplasmose, tá? Pessoal, nós falamos dos protozoários e falta a gente falar dos vermes, que é mais comum ainda que os protozoários. Os protozoários aí, tem tipo de protozoários aí que são bem comuns, tipo a giardia é muito comum, principalmente em crianças bem pequenas, tá? Aí nós vamos falar sobre os vermes, mas nós vamos falar sobre isso na próxima aula nossa, tá, pessoal? Próxima aula nós vamos falar sobre esses vermes, tá bom? Então por hoje é só, bom final de semana a todos, fiquem com Deus.